Meus irmãos, mais uma vez eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8. Nesse mês de agosto, nos foi proposto, nas devocionais, no período da manhã, falarmos um pouco sobre missões. E esse vai ser o tema que nós vamos tratar nesta manhã. E nós vamos utilizar o capítulo de número 8, versículo de 4 a 15. Apenas para contextualizar, a nossa leitura, Jesus, ele estava pregando na região da Galileia, de cidade em cidade. Isso nós vemos aqui no versículo de número 1. Pregava para multidões. E, inclusive, os seus discípulos estavam junto com ele. E ele anunciava o evangelho do reino de Deus. Como nós estamos falando sobre missões, é exatamente isso que nós vamos tratar. Proclamar o evangelho do reino de Deus. Com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. O que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez, porque temos a liberdade de lermos a Tua palavra aqui neste país, de portas abertas. Que privilégio, Senhor Deus. Que privilégio ouvir a voz do Teu Filho Jesus Cristo. Neste contexto tão insípido, tão difícil, Pai. Falando às multidões sobre o Teu reino. Reino que o Senhor preparou para nós, porque eu não entendo, Senhor. O Senhor fala que nós somos cooperadores do Teu reino. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como tema para a nossa mensagem, como está o solo do seu coração e a sua semeadura? Como está o solo do seu coração e a sua semeadura?
A ênfase que nós vamos dar aqui é sobre missões, espalhando a palavra em todos os lugares. Esta é a ênfase que nós vamos dar. Vivemos em um tempo, meus irmãos, em que a palavra de Deus está ao nosso alcance, como nunca. Ela está na palma da nossa mão, nas redes sociais, nas igrejas, mas isso levanta duas perguntas muito importantes. O que essa palavra, a Bíblia, tem produzido em nós? O que a palavra de Deus significa para você? O que significa para mim? Faz sentido? E o que nós temos feito com essa palavra? Essas são duas perguntas fundamentais para a nossa vida. Em Lucas 8, Jesus nos conta uma parábola conhecida como a parábola do semeador. É uma história simples, mas profunda. Nela, Jesus mostra que a mesma semente, a palavra de Deus, pode ter resultados completamente diferentes, dependendo do solo, ou seja, do coração que a recebe. E essa parábola também fala sobre missões, sobre o chamado de Deus para semear a palavra em todo tipo de solo, com fidelidade. Jesus explica, meus irmãos, no versículo 11, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem poder, vida, direção, mas ela precisa ser espalhada, lançada, semeada, e é isso que Deus nos chama a fazer. Espalhar a semente com fidelidade. A parábola mostra que o semeador saiu a semear, e o maior exemplo é o nosso mestre Jesus Cristo. Ele não ficou esperando o solo vir até ele. Da mesma forma, meus irmãos, missões exigem movimento. Precisa ir, precisa falar, precisa agir. A missão da igreja é clara: levar essa palavra a todos os corações, em todos os lugares. E nós vemos aqui 4 tipos de solo. E a resposta dos corações. Cada um representa uma forma como as pessoas reagem à palavra. A primeira está no versículo 12, à beira do caminho. Vem o diabo e tira do coração deles a palavra. São pessoas que ouvem, mas a palavra não entra, não penetra, não frutifica. Em missões, meus irmãos, vamos encontrar pessoas assim, com o coração fechado, distraído, endurecido, mas isto não impede de semear. O nosso papel, igreja, é lançar a semente, não julgar o solo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o solo pedregoso, versículo 13. Recebem com alegria, mas não têm raiz. Aqui temos aqueles que ouvem e se empolgam, mas não perseveram. Em missões e evangelismo, muitas vezes vemos conversões emocionais, mas sem profundidade. A resposta não é desistir, é discipular, é cuidar, é regá-los com amor e ensino. Esse é o nosso papel. Nós temos um terceiro solo, que é um solo espinhoso. Os cuidados, versículo 14, os cuidados, as riquezas e os prazeres sufocam a palavra. Pessoas que até começam bem, mas o mundo fala mais alto. A palavra fica sufocada pelas prioridades erradas. Como igreja, precisamos orar e ajudar pessoas a limpar o solo da alma, a focar no que é eterno. Às vezes eu fico pensando que nós estamos falando de missões para as outras pessoas, mas isso tem que começar na gente também, em nós, em primeiro lugar. Porque nós vivemos num mundo muito atraente. Então, como igreja, precisamos orar. A igreja precisa orar mais. E ajudar pessoas a limpar o solo
da alma e focar no que é eterno. E repito, isso tem que começar em nós. Em nós. A quarta é a boa terra. Está lá no versículo 15. Ouvem de bom e reto coração, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Aqui está o alvo das missões. Fazer discípulos que frutifiquem com perseverança. Mas veja, a boa terra não nasce pronta. Deus pode transformar qualquer coração endurecido em boa terra. Deus pode transformar qualquer coração endurecido em boa terra. Por isso, meus irmãos, vale a pena continuar semeando, vale a pena falar da palavra de Deus, vale a pena evangelizar, discipular, investir, perseverar. Nós não podemos viver uma vida como se estivéssemos passeando por essa terra. A parábola é simples. Jesus é um mestre. Ele nos ensina com tanta propriedade. E aí temos as aplicações. Duas perguntas importantes para mim e para você hoje. Como está o solo do seu coração? Como está o solo do seu coração? Como está a sua vida? Você tem recebido a palavra com profundidade e disposição para frutificar? Essa é uma pergunta para mim e para você. Você tem sido um semeador fiel da palavra de Deus? Tem levado a palavra às pessoas ao seu redor? Tem se importado com os que ainda não ouviram? Seja na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, na sua cidade. Missões, meus irmãos, não são apenas para pastores e missionários profissionais. Todos nós somos chamados a espalhar a semente da palavra de Deus, com a vida, com a boca, com o testemunho. Nem todo solo responderá bem, mas o fruto virá, se formos fiéis. Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 8. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma palavra para todos nós, para sermos boa terra, receptivos, profundos, perseverantes. É para sermos semeadores missionais, espalhando a palavra onde Deus nos colocar. É isso, meus irmãos, esta é a nossa missão. Glorificar a Deus todo o tempo. E bendita seja a sua palavra, simples, mas tão profunda. Eu creio que a maioria aqui já ouviu essa palavra. Eu creio que a maioria aqui entendeu essa palavra, mas ela está enraizada profundamente dentro dos nossos corações. Ela faz sentido para você? Essa é uma pergunta. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a espalhar essa palavra bendita, que um dia alcançou você, me alcançou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Glória